bem-vindos gamers a mais um vídeo do Noobs. Eu sou o Ataliba e você está na playlist de Games. E dessa vez nós vamos falar de 5 jogos proibidos no Brasil. Pois é, na verdade nós pegamos 5, mas já vários games foram proibidos no Brasil pelos mais diversos motivos. Se vocês gostarem desse vídeo, a gente pode fazer uma parte 2 dele. Na década de 80 e principalmente na década de 90, quando os games começaram a se popularizar no Brasil, a galera mais velha que não tinha contato com esse tipo de tecnologia não entendia o que estava acontecendo. E aí, às vezes com base em rumores, em falta de informação, ou até mesmo pela mídia que era sensacionalista, em busca da audiência, muitos juízes e promotores proibiram os mais diversos games aqui no Brasil. E nós vamos conhecer 5 casos deles agora. E começamos com o nosso quinto lugar, que é o MMORPG EverQuest. O game foi desenvolvido pela Sony Online Entertainment e lançado originalmente no dia 16 de março de 1999. EverQuest era 3D e foi um dos marcos do gênero de MMORPG, por trazer gráficos bacanas para a época, além de 16 raças jogáveis e missões, onde o jogador tinha a opção de escolher se tomaria uma decisão boa ou uma decisão ruim. E chegamos ao Brasil no dia 17 de janeiro de 2008, quando o Procon de Goiás resolveu proibir a comercialização do game. O engraçado é que no texto de proibição, a justificativa era que o RPG, abre aspas, leva o jogador ao total desvirtuamento e conflitos psicológicos pesados, pois as tarefas que este recebe podem ser boas ou más. Sim, é isso mesmo. O fato de você poder fazer a sua escolha em um jogo para o Procon de Goiás foi considerado terrível. Em outro ponto do texto, era argumentado que EverQuest quebra a moralidade dos menores. Mano, você parou pra pensar nesse argumento que eles deram? A moralidade dos menores vão ser corrompidas, porque ele pode escolher entre o bem e o mal. Tipo, o que você faz todo dia. Na verdade, essa escolha de bem e mal se chama vida. Ainda mais pela época que eles fizeram isso, né? Tinha aqueles funk batidão com umas letras assim, pegando. E carnaval, meu amigo, carnaval com uma nudez louca na TV pra criança, cultura, coisa linda. Mas o game você pode escolher, não. Você vai corromper a moral do infeliz. Ai, Brasil, por que me fazes passar vergonha? Além do jogo em si, também foi proibida a venda de livros, encartes, posters e CDs e DVDs contendo material referente ao jogo. E o mais engraçado ainda é que essa proibição foi feita no dia 17 de janeiro de 2008, quase 10 anos após o lançamento do MMORPG, que, diga-se de passagem, nunca foi lançado oficialmente no Brasil. Efetivo, né? Em quarto lugar, temos um game da polêmica e competente Rockstar Games, que em outubro de 2006 lançou o game Bully para o PlayStation 2. No título, você acompanha Jimmy, um garoto problema que acaba indo para um internato e tem que lidar com diversos problemas, envolvendo principalmente facções que foram criadas naquele local. O tema, envolvendo violência e ambiente escolar, foi mal visto por diversos grupos mundo afora, e o game se tornou um dos mais polêmicos do mundo do entretenimento. No Reino Unido, por exemplo, o título foi lançado sob protesto de organizações. Já nos Estados Unidos, antes mesmo de seu lançamento, um ativista chamado Jack Thompson, conhecido por, dentre outras coisas, sua bandeira contra os games, entrou com uma ação na Flórida para impedir a venda do jogo. No entanto, depois de uma avaliação pelo juiz Ronald Friedman, a ação foi considerada nula e o jogo foi vendido normalmente. De acordo com o juiz, o jogo não apresentava nada realmente chocante. A decisão fez com que a imprensa olhasse com olhos um pouco mais amigáveis para o Game Bully. Já no Brasil, a coisa foi diferente, pois em 2008,
quase 3 anos após o lançamento do game, o Ministério Público do Rio Grande do Sul decidiu proibir a importação e distribuição de Bully em todo o país. Isso se deu depois de uma representação da Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul junto ao CIDCOM, que é o Centro Integrado de Apoio Operacional e Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor. Ai, que nome comprido! No texto da decisão, era dito que o game era considerado uma péssima influência, pois, abre aspas, fundamentalmente, situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação e professores inescrupulosos são nocivos à formação de crianças e adolescentes e ao público em geral. Para a decisão, a promotoria se baseou em um laudo da Sociedade de Psicologia do Estado, que argumentava, em seu texto, que o game teria efeito nocivo tanto para adolescentes quanto para adultos. Porém, recentemente, em junho de 2016, a decisão foi revogada e o game foi liberado novamente no país. Em nosso terceiro lugar, temos novamente a Rockstar Games, mas dessa vez não é nada relacionado a temas de violência ou algo do gênero. Bom, no ano de 2009 foi lançado para PC, PlayStation 3 e Xbox 360 o game Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, o nosso querido GTA. Na verdade, esse jogo é uma coletânea de GTA 4 que contém, além do jogo principal, as expansões The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony. E em 2010, o jogo foi proibido no Brasil, por uma decisão da terceira vara civil de Barueri. Na verdade, a liminar de proibição dizia que o jogo deveria ser proibido no mundo inteiro, algo que obviamente não aconteceu, mas que deixou o jogo proibido até o dia de hoje no Brasil. Sim, GTA Episodes from Liberty City ainda é proibido no Brasil. E tudo isso porque a expansão The Ballad of Gay Tony continha várias músicas que tocavam durante as baladas que se poderia frequentar, e uma dessas músicas se chama Bota o Dedinho Pro Alto, de MC Miltinho, um menino que na época tinha apenas 8 anos. Acontece que a música estava tocando nas baladas da Alemanha e estava bombando, e a Rockstar resolveu pegar os maiores hits do país para colocar no jogo. Bom, então o que a Rockstar fez? Ela firmou um contrato de licenciamento com a empresa alemã que detinha os direitos dessa música no país. Então a Rockstar colocou essa música no game. Até aí tudo bem. Acontece que depois do lançamento do game, o pai de MC Miltinho, chamado Hamilton Lourenço, acusou a Rockstar de plágio por usar a música sem autorização. A desenvolvedora então apresentou os documentos de licença, mas o pai do funkeiro disse que os documentos de licença para a distribuidora alemã eram falsos. Ou seja, a Rockstar acertou com uma empresa alemã que teoricamente havia fraudado uma licença de música. Eu digo teoricamente, pois até onde eu sei, não houve uma conclusão do caso, pelo menos até agora. No final das contas, o pai do funkeiro pediu uma indenização de R$500 mil à Rockstar por danos morais e materiais. E o jogo continua proibido de ser vendido até hoje no nosso país. E chegamos ao nosso segundo lugar com um grande clássico das lan houses dos anos 90 e 2000, que é Counter-Strike, o nosso querido CS 1.6. O título foi lançado no ano de 1999 e foi proibido no Brasil em 2008. Coincidentemente, CS e EverQuest são de 99 e ambos foram proibidos quase 10 anos após o seu lançamento pelo Procon de Goiás. O texto específico da proibição de Counter-Strike fazia uma referência ao mapa CS Rio, dizendo que, abre aspas, traficantes do Rio de Janeiro sequestram e levam para um morro
3 representantes da Organização das Nações Unidas. A polícia invade o local e é recebida a tiros, fecha aspas. O texto, ainda sem citar nomes nem pesquisas, afirma que, abre aspas, na visão de especialistas o jogo ensina técnicas de guerra. Técnicas de guerra. Cara, você já jogou Counter-Strike? Já parou pra pensar que agora você é um estrategista militar, meu amigo? Faquinha, faquinha. Ah, rapaz, toma atento, especialista de... Uma proibição precipitada e extremamente mal feita. Primeiro a começar pelos argumentos, que qualquer jogador sabe que não tem nem pé nem cabeça. Segundo, que a proibição se dava à versão física do jogo e não falava nada sobre as versões digitais, que continuaram liberadas. E o terceiro, para não nos estendermos muito, é que CS Rio era um mod feito por fãs. Não fazia parte do jogo. Uma dupla de brasileiros fez um mapa para brincar, e esse mapa não fazia parte do game. Não tem o menor sentido. Além de que, a distribuição desse mapa era digital e gratuita. Aliás, o mapa foi lançado no ano de 2001, 7 anos antes da proibição do CS no Brasil. Não, sério, se eu pegar uma camisa de um time de futebol e fizer um símbolo maligno, aí eu vou lá e proíbo aquela camisa do time de futebol? Tem sentido? Ah, Brasil, Brasil. Mas quem sou eu pra falar, né? Como eu joguei muito CS, eu não passo de um coronel praticamente. Um gênio da batalha. Um mestre da tática de guerra. No argumento deles, meu amigo, você pode chegar, se o Brasil for pra guerra, jogar um pelotão lá só de gente que só jogou CS, não precisa mais falar nada. Falar aí, bando de jogador de CS. Quebra tudo. Faquinha, faquinha, faquinha. Até. Essa proibição de Counter-Strike no Brasil durou 3 anos, sendo suspensa em 2011 por alguma alma de bom senso nesse nosso confuso sistema brasileiro. E em primeiríssimo lugar, temos um clássico dos games que é Carmageddon, ou Carmageddon, como alguns gostam de falar. Lançado no ano de 1997 para o PC, o título foi desenvolvido pela Stainless Game quando Patrick Buckland, cansado de jogos de corrida tradicional, pensou em algo diferente, que valorizava a colisão de veículos. Então, para chamar a atenção para o game de corrida com destruição, a empresa resolveu fazer uma parceria comercial com algum filme. Foi então que, depois de indas e vindas, resolveram fechar um acordo com o filme Death Race 2020, sequência de Death Race de 1976. Acontece que o filme acabou não sendo lançado, mas mesmo assim o game sairia com o nome de Death Race. Porém, muito perto de seu lançamento, tendo que imprimir materiais promocionais e fechar acordos comerciais, a parceria com o filme acabou não se concretizando. Dessa forma, para diferenciar o título e não correr riscos de direitos autorais, foram adicionados pedestres ao game. Aí, meu amigo, aí a merda estava feita. Engraçado é que a ideia original era que se o jogador atropelasse um pedestre, ele perderia pontos, mas a distribuidora SCI resolveu mudar para o contrário, para dar uma dinâmica ainda maior ao gameplay e chamar a atenção, já que o título, a desenvolvedora e a distribuidora eram pouco conhecidas e estavam começando no ramo. Dito isso, chegamos ao Brasil. Bom, o título por aqui foi proibido em novembro de 1997, apenas uma semana após o seu lançamento. E vejam só, sua proibição se deu por conta de uma iniciativa desencadeada pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Pois é, o Departamento de Trânsito do Brasil temia que o jogo incitasse e formasse motoristas imprudentes e violentos. A desenvolvedora se surpreendeu com a decisão e tentou argumentar, mas a questão não foi colocada em discussão. O jogo estava banido por aqui. E o engraçado naquela época é que eu via aquilo na TV, aí falei, nossa, jogo proibido, violento, preciso jogar. E eu nunca tinha ouvido falar em Carmageddon. E aí, o que eu fiz? Corri lá e baixei uma versão demonstrativa do jogo. E olha, pra ser bem sincero com vocês, essa parte de atropelar pessoas, que é daqueles pixels zoados,
eu achei bem zoadinho. Agora, a liberdade que você tinha no cenário para andar com o seu carro, e principalmente a destruição, e como aquilo afetava o desempenho do seu carro, cara, era incrível. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei que eu tinha liberdade de cenário com um carro, meu. Era fantástico isso. Mas essa proibição, meu amigo, foi só o começo de uma novela entre Brasil e games. E Carmageddon fica sendo o nosso primeiro lugar, pois sua proibição foi emblemática. O motivo? Foi a primeira proibição de games no Brasil, e por isso tomou todos os jornais e noticiários da época, iniciando assim uma era de terror e encheção de saco por parte dos mais velhos contra essa nova tecnologia e entretenimento chamada game. Pois a falta de informação e a preguiça de conhecer o que eram os games colocava todos os jogos na mesma vala, como algo ruim, e vários movimentos e discussões sem fundamento, sem pé nem cabeça, surgiam a todo momento, junto a diversas reportagens que viviam fazendo aquele sensacionalismo em busca da audiência e repercussão. Bom, como nada no Brasil é bem feito mesmo, a sequência de Carmageddon, bem como a sua nova versão, são vendidos normalmente. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se tiver uma repercussão boa a gente vem mais pra frente com uma parte 2. Um grande abraço e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ver o próximo vídeo de games, hein? Até mais!